no qual Jared cumpre a profecia do Fuca. Do outro lado do arvoredo, os ramos separaram-se e 3 seres saíram do meio das árvores. Eram mais ou menos da altura de Mallory, com pele sarapintada e bronzeada pelo sol. À frente vinha uma mulher de olhos verde-alface e uma luminosidade também verde nos ombros e nas têmporas. No seu cabelo emaranhado havia folhas entrelaçadas. O segundo ser era um homem com o que pareciam pequenos chifres a crescerem na linha das sobrancelhas. A sua pele era de um verde mais carregado do que o da mulher e segurava um cajado retorcido nas mãos. O terceiro elfo tinha uma farta cabeleira ruiva, com bagas vermelhas entrelaçadas e 2 grandes vagens a brotarem-lhe da fronte, uma de cada lado. Tinha a pele castanha sarapintada de vermelho na zona da garganta. "Sois elfos?" inquiriu Simon. "Há muito tempo que ninguém percorria este caminho", declarou a mulher de olhos verdes, como se ninguém tivesse falado. Tinha um porte altivo, de quem está habituado a que lhe obedeçam. "Todos os que se aventuraram neste bosque perderam-se, mas estes conseguiram cá chegar. Que espantoso!" "A erva", sussurrou Jared ao irmão. "Deveis ter o livro", disse o elfo de cabelo ruivo aos seus companheiros. "Caso contrário, como poderias ter chegado até aqui? Como terias descoberto a forma de os manterdes no caminho certo?" Depois dirigiu-se às 3 crianças. "Sou Lorengorm. Desejamos negociar." "Negociar o quê?" perguntou Jared, rezando para que a voz não lhe tremesse. Os elfos eram muito belos, mas a única emoção que os seus rostos deixavam transparecer era uma estranha ânsia que o enervava. "Vós quereis a vossa liberdade", disse o elfo que tinha aquela espécie de chifres na testa. Jared apercebeu-se de que eram, na realidade, folhas. "Nós queremos o livro de Arthur." "Que liberdade?" perguntou Mallory. O elfo dos chifres da folha indicou a orla das árvores com uma mão e esboçou um sorriso pouco simpático. "Sereis nossos convidados até se cansarem da nossa hospitalidade. O Arthur não vos deu o livro, porque haveríamos nós de o fazer." Jared rezou para que eles não se apercebessem de que estava a pensar. O elfo dos chifres de folha fungou. "Há muito que sabemos que o homem é um ser brutal. Ao menos em tempos os homens eram ignorantes. Agora, para nos protegermos, teremos de esconder de vós toda a informação sobre a nossa existência." "Não sois dignos de confiança. Destruís a floresta", acusou Lorengorm, de sobrolho franzido e olhos faiscantes. "Envenenais os rios, caçais os grifos nos céus e as serpentes nos mares. Imaginai o que poderíeis fazer se conhecesseis todas as nossas fraquezas." "Mas nós nunca fizemos nada disso", defendeu-se Simon. "E ninguém acredita em criaturas fantásticas", acrescentou Jared. Depois pensou em Lucinda. "Isto é, ninguém no seu perfeito juízo." As gargalhadas de Lorengorm soaram ocas. "Já não restam muitas criaturas fantásticas em quem acreditar. Vivemos nas parcas florestas que nos restam e mesmo essas não tardarão a desaparecer." A mulher de olhos verdes ergueu uma mão na direção da cerca de vegetação. "Permiti-me que vos mostre." Jared viu uma grande variedade de seres fantásticos no meio do círculo de árvores, espreitando por entre os troncos e ramos entrelaçados. Os seus olhos negros cintilavam, as suas asas zumbiam e as suas bocas moviam-se, mas nenhum deles entrou na clareira. Aquilo parecia ser um julgamento, no qual os elfos funcionavam simultaneamente como juiz e júri. A certa altura, alguns dos ramos separaram-se e algo entrou no circo. A criatura era branca e do tamanho de um veado. Tinha o pelo branco como a neve e uma crina comprida que pendia em cacho do seu pescoço. O chifre que lhe brotava da testa tinha forma de rosca, terminando numa ponta de aparência afiada. A criatura ergueu o nariz úmido e farejou o ar. Conforme se aproximava dos 3 irmãos, o vale mergulhou em silêncio.
Nem sequer se ouviam os passos do estranho ser, cuja aparência não era nada dócil. Mallory deu uns passos em frente, na direção do recém-chegado, inclinando ligeiramente a cabeça e estendendo a mão. Mallory, avisou Jared, não. Mas a irmã já não o ouvia e estendia a mão para fazer festas no flanco da criatura, que permanecia completamente imóvel. Jared até tinha medo de respirar enquanto observava Mallory a fazer festas ao unicórnio e depois a enfiar os dedos na sua crina. Quando o chifre retorcido tocou-lhe na testa e os seus olhos fecharam-se. Depois começou a tremer dos pés à cabeça. Mallory! Gritou Jared. Sob as pálpebras, os olhos de Mallory moviam-se de um lado para o outro, como se estivesse a sonhar. De seguida caiu de joelhos. Jared avançou a correr para a amparar. Simon seguiu logo atrás. Mal tocou em Mallory, Jared foi sugado para a visão. Silêncio total. Emaranhados de silvas, homens a cavalo, cães e guios com línguas vermelhas. Um lampejo de branco e um unicórnio irrompe pela clareira, as suas pernas já sujas de lama. Uma chuva de flechas que se cravam em carne branca. O unicórnio brame e cai ao chão, numa nuvem de folhas. Dentes caninos a rasgarem a pele. Um homem armado com uma faca decepa o chifre da cabeça da criatura, ainda com vida. As imagens passavam com maior velocidade, tornando-se desconexas. Uma rapariga vestindo uma túnica incolor, instigada por caçadores, atrai o unicórnio para que este se aproxime. Uma flecha perdida derruba-a. Ela cai, de braço pálido sobre um flanco pálido. Ambos jazem imóveis. A seguir, centenas de chifres ensanguentados, chifres transformados em cálices, estilhaçados para fazer amuletos e triturados em pó fino. Peles brancas manchadas de sangue, empilhadas numa montanha coberta de moscas negras. Jared libertou-se do sonho, o seu estômago em alvoroço. Para surpresa sua, reparou que Mallory chorava, as suas lágrimas escurecendo o pelo branco da criatura. Simon colocou desajeitadamente uma mão no flanco do unicórnio. O unicórnio esticou o pescoço, mordiscando o cabelo de Mallory com os beiços. Ele gosta mesmo de ti, constatou Simon. Parecia um pouco irritado, pois os animais geralmente gostavam mais dele. Mallory encolheu os ombros. Sou rapariga. Sabemos o que viste, disse o elfo dos chifres de folha. Entregai-nos o livro. Ele tem de ser destruído. E os goblins? Perguntou Jared. Que têm eles? Os goblins adoram o vosso mundo, declarou Lorengorm. As vossas máquinas e venenos criaram um paraíso para os da sua espécie. Mas vós não pareceis importar-vos em servir-vos deles para nos roubardes o livro, acusou Jared. Nós? Exclamou o elfo dos olhos verdes, de olhar arregalado e expressão dura. Acreditais que enviaríamos tais sentinelas? É o Mulgarat quem os comanda. Quem é o Mulgarat? Inquiriu Mallory, levantando-se, mas continuando distraidamente a fazer festas ao unicórnio. É um ogre, respondeu Lorengorm. Tem andado a juntar os goblins sob o seu comando e a fazer pactos com os anões. Desconfiamos de que queira deitar as mãos ao livro de Arthur Spiderwick. Porquê? Perguntou Jared. Não sabeis já tudo o que o livro contém? Os elfos olharam uns para os outros, visivelmente incomodados. Finalmente o elfo dos chifres de folha falou. Nós fazemos arte. Não temos necessidade de cortar coisas aos pedaços para ver do que são feitas. O que o Arthur Spiderwick fez, nenhum dos da nossa raça faria. O elfo dos olhos verdes colocou uma mão no ombro do seu companheiro. O que ele quer dizer é que o livro pode conter coisas que nós desconhecemos. Jared pensou durante algum tempo. Portanto, no fundo, o que vos preocupa não é o facto do livro estar na posse de humanos. Não quereis é que o Mulgarat lhe deite as mãos. É perigoso, seja em que mãos for, respondeu o elfo dos olhos verdes. Contém demasiadas informações. Entregai-nos o livro. Ele será destruído e vós sereis recompensados. Jared esticou as mãos. Nós não temos o livro, anunciou. Não vô-lo poderemos entregar.
mesmo que quiséssemos. O elfo dos chifres de folha abanou a cabeça e bateu com o cajado no chão. Mentis. Não o temos mesmo, garantiu Mallory. Juro. Lorengorm levantou uma sobrancelha ruiva. Então onde está? Julgamos que é um doente de casa que o tem, acrescentou Simon, mas não temos a certeza. Perderam-no? Exclamou a criatura dos olhos verdes, com um gritinho abafado. Deve estar com o de Dalit, respondeu Jared numa voz sumida. Tentámos ser razoáveis, disse o elfo dos chifres de folha. Os humanos são falsos. Falsos? Repetiu Jared. E como podemos nós ter a certeza de que podemos confiar em vós? Arrancando o mapa das mãos de Simon, ergueu-o para que os elfos o vissem bem. Encontramos isto. Era do Arthur. Tudo indica que ele tenha vindo até aqui e que vos tenha encontrado. Quero saber o que lhe fizeram. Falámos com o Arthur, respondeu o elfo dos chifres de folha. Ele tentou enganar-nos, jurou-nos que iria destruir o livro e compareceu ao nosso encontro com um saco cheio de papel queimado e cinzas. Mas mentiu. Tinha queimado o outro livro. O guia prático do mundo fantástico permaneceu intacto. Nós honramos a nossa palavra, disse o elfo dos olhos verdes. Mesmo que nos custe, cumprimos os nossos compromissos. Não temos compaixão por quem tenta enganar-nos. O que lhe fizeste? Perguntou Jared. Impedi-mo de fazer mais estragos, respondeu a elfo dos olhos verdes. E agora viestes vós, disse o elfo dos chifres de folha, e dar-nos-eis o livro. Lorengorm moveu a mão e do chão brotaram raízes de cor clara. Jared gritou, mas a sua voz perdeu-se no meio do som de galhos a ranger e folhas a restolhar. As árvores estavam a separar-se umas das outras, os galhos desentrançando-se e regressando à sua forma natural. Contudo, as raízes sujas e peludas treparam pelas pernas de Jared e seguraram-no firmemente ao chão. Trazei-nos o livro ou o vosso irmão ficará para sempre prisioneiro do mundo mágico, disse o elfo dos chifres de folha. Jared não tinha nenhuma dúvida de que o elfo estava a falar a sério.